Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, onde você encontra diversos produtos e a Caixa Assombrada, que no mês de novembro está com o tema Vampiro. Não deixe de adquirir a sua. Eu não vou ter agora, mas logo eu já mostro 2 itens que irão nessa caixa que você vai amar, tenho certeza. Garante a sua. Bom, bora pro relato então de hoje, que é este daqui, o início de um tormento. Elaia, vamos ver. Saudações, Ana e assombrados. Desde já, adianto que os nomes citados já se encontram alterados. Sem mais delongas, podemos começar assim. É uma moça que nos conta, tá? Algumas coisas têm acontecido recentemente. Até me incomoda o fato de ser um tanto frequente. Para alguém que não costumava ver, sentir ou ouvir, tudo resolveu se manifestar de uma vez. É assim, né? Quando vem tudo de uma vez. Depois do falecimento do meu avô, eu fiquei suscetível a isso. Eu acho que por ser uma pessoa pouco espiritualizada, fraca de fé, eu me considerava incrédula até um tempo atrás. Como eu disse no primeiro relato que lhe enviei sobre o que quer que seja, não só entrou, como também ficou, esse é o nome do relato, eu nunca soube o que era aquilo. Mas o que tem se manifestado agora não me deixa mais dúvidas. Pois bem, posso dizer com toda certeza que tudo começou depois de ter sonhado com a casa de minha avó amada. Apesar de eu ter raízes nortistas, eu moro atualmente no oeste catarinense, 3.000 quilômetros de distância da minha família. Por essa razão que eu não a visito e que também não pude comparecer ao velório do meu avô. Minha mãe, Eunice, disse que na tarde em que ele faleceu, meu avô Edmundo pediu muito para ver fotos minhas e da minha filha. Ele ficou muito tempo com o telefone dela na mão, admirando as imagens de quando a Lua era um bebê, chegando a reproduzir alguns vídeos dela várias e várias vezes. Edmundo morava sozinho e já estava com quase 70 anos. Eunice fazia os serviços domésticos para ele, mas voltava para a casa dela após o almoço. Meu avô ficava o resto do dia sozinho, mas à tarde tinha companhia de um amigo que sempre levava pão para ele e tomavam café juntos. Edmundo estava acostumado com aquela rotina. Não abriria mão de seu sossego para ir morar com a minha mãe, nem mesmo doente. A saúde dele sempre foi melindrosa. E semanas antes da fatídica tarde, ele teve uma crise que o fez tossir até vomitar sangue. Ficou sob os cuidados de Eunice na casa dela até que melhorasse um pouco, o suficiente para que ele já quisesse voltar para a casa dele, né? Aquelas teimosias de idoso, né? Não fazia 2 dias que ele já estava de volta em seu lar, com suas coisas no lugar, como Edmundo gostava. Para Eunice não parecia ser um problema, mas não deixava de ir vê-lo à noite, levando ali um mingau de arroz e outras coisas que ele gostava de comer. Naquele mesmo dia, aqui no oeste catarinense, eu enfrentava problemas com a conexão da internet. A torre de transmissão de sinal apresentava problemas há dias, me mantendo sem qualquer contato com a minha família por muito tempo. Piorava quando chovia e nos dias mais nublados, pois a bateria da torre era alimentada por placas solares e sem sol não disponibilizava sinal. E o engraçado é que nessa tarde eu não senti nada. Muita gente costuma perceber alguma coisa quando perde um ente querido, né? Porém no outro dia, por volta das 11 da manhã, o meu telefone começou a vibrar com tantas mensagens que iam chegando. Abri o aplicativo de conversas e priorizei as mensagens da minha avó. Cliquei num áudio de 32 segundos dela, de uns 2 dias atrás. Tinha outros de boa noite e tal, perguntando se eu ainda estava sem internet. Quando ouvi o áudio da tarde do dia anterior, eu congelei. Eu não esperava por aquilo. Eu fiquei até sem acreditar. Cliquei para ouvir outra vez. Fulana, teu avô acabou de falecer. O fulanildo encontrou ele na rede, deitado. Achou que ele estava dormindo.
Minha avó se tratava... acho que o fulanildo, né, se tratava do amigo que tomava o café da tarde com ele, né, com meu avô. Pensei comigo, e como eu não senti? Nem ao menos eu sonhei? Isso costuma acontecer com as pessoas, não é mesmo? Será que eu sou tão insensível que eu não percebi nenhuma diferença no meu dia quando isso aconteceu? E o pior é que depois de receber a notícia, eu também não chorei. Eu me senti até um cocô de ser humano. Edmundo havia sido a minha figura paterna. Por muito tempo ele foi mais do que o meu avô. Eu tratei de responder a mensagem, Amada visualizou logo em seguida. Meus avós eram divorciados há quase 20 anos. Ela também não estava triste assim, nem nada. Minha avó tinha motivos de sobra para não estar desabando em lágrimas, mas havia muito respeito pela memória dele. Ele tinha sido um homem trabalhador e um bom pai para minha mãe, mesmo não sendo um bom marido. Passados uns dias, de novo sem conexão por causa do mesmo problema com as baterias da torre, fiquei sem me comunicar com a minha família. Já fazia 3 dias sem nenhuma mensagem chegar no meu telefone. Entretanto, numa noite eu sonhei. Sonhei que estava na casa da minha avó. Eu estava no quarto dela para protegê-la de uma coisa invisível que insistia em se esconder no armário dela. Amada rezava e eu tentava puxar aquilo de dentro do armário, lutando e também tentando rezar. Mas minha língua se enrolava e eu não conseguia finalizar a oração. Após tanto perrengue, senti aquela coisa invisível agarrar os meus braços, tentando me puxar para dentro com ela. Porém, eu tive mais forças e arranquei a tal coisa de lá, terminando o sonho assim. Acordei com a sensação terrível de estar sendo observada. E eu realmente estava. Aquela coisa acordou comigo aqui. Eu tive certeza disso após vários dias, quando eu já estava vencida e convencida de que nem tudo pode ser explicado racionalmente. Entre as conversas que tive com a minha avó depois do tal sonho, ela me relatou que Eunice inventou de esvaziar a casa em que Edmundo morava. Ela pediu permissão para colocar alguns móveis dele na casa de Amada, e Amada cedeu um quarto que ela costumava deixar desocupado para visitas. De início, a minha avó aceitou bem. Ela só esperava conviver com uma sensação horrível de estar sendo... acho que não esperava conviver com uma sensação horrível de estar sendo observada. Minha avó tinha medo de estar na própria casa. Os móveis que Eunice levou eram um armário de 2 portas, de uma madeira conhecida por Angelim, e também uma cômoda pequena, de 5 gavetas. Ambos eu vi no sonho. Minha avó mandou a foto depois de eu descrever exatamente como eles eram. E eu nunca tinha visto aqueles móveis antes. Uma noite antes do meu sonho, Amada estava em seu quarto, indo deitar. Ela passou o trinco na porta, mesmo morando sozinha, pois aquilo já era um hábito, fez uma oração como de costume e adormeceu. Quando foi de madrugada, ela acordou com um estrondo. Algo arrombou a sua porta e fez o trinco para longe. Amada soube que era um ataque espiritual, afinal, nada ali justificava tal coisa. E ela sentia medo do seu próprio armário. Isso tudo ela me contou no outro dia, após uma longa conversa que me deixou apreensiva com a série de coincidências, na verdade. Em casa, tinha momentos em que eu sentia algo me tocar, como se afagasse as minhas costas, e a sensação adentrava, indo fundo nos meus pulmões. Comecei a notar um certo peso sobre os ombros, além de sentir muito medo de olhar pelos cantos dos olhos, como se algo não quisesse ser visto, mas que sua presença era impossível de ignorar. Eu não dormia mais direito. A insônia tinha se tornado a minha melhor amiga. Não entendi aqui. O outro também. Passei a ficar numa constante gripe. Nariz escorrendo o tempo todo também. Passei a ficar numa constante gripe que não melhorava nunca. E eu não sou do tipo de pessoa que fica doente.
Fui no médico depois que a minha agente de saúde pediu para que eu cuidasse disso, pois uma gripe que persiste por mais de uma semana já não é uma gripe simples. Não é uma simples gripe. Voltei para casa com 3 tipos de remédios diferentes e um xarope. Resolveu um pouco do problema, entretanto, eu me mantenho na mesma situação. Levei algum tempo para começar a ligar as coisas. Eu estava apresentando os mesmos sintomas que o meu avô tinha constantemente antes de falecer e de piorar. Isso estava parecendo uma forma de me atingir, de tirar as minhas forças. Devido à insistência desse ataque, pedi para minha avó contatar a sua amiga médium para me ajudar. À distância é tudo mais difícil, mas ela tentaria fazer algo assim mesmo. A médium me auxiliou para que eu fizesse algumas coisas na casa e me recomendou algumas orações. Amenizou, porém não resolveu. Mesmo passando muito tempo de minha vida negando a existência do sobrenatural, minha avó sempre me disse sobre uma certa herança de família. A herança não é um bem, pelo contrário, é um pacto. Ela consiste em ser passada de pai para filho. Começou com meu bisavô, o pai do meu avô. Edmundo herdou e usufruiu. A próxima herdeira seria minha mãe e, seguida dela, eu. Mas não queremos. Nós recusamos aceitar essa maldição. Penso, às vezes, se isso tudo não seria uma maneira de me fazer ceder, justamente por ser mais fraca de fé. Também penso que eu não senti... Também penso que eu não senti a partida do meu avô porque ele realmente nunca foi. Tanto é que, há poucas noites atrás, quando já estava deitada para dormir, eu ouvi ele pedir água. Sua voz soou com muita dificuldade para falar, como se a garganta estivesse muito seca. Confesso que me assustou. Levei um tempo para dormir depois disso. E quando eu consegui, eu sonhei que o visitava no inferno. Me neguei a olhar muito para aquilo. O pouco que vi, notei que ele estava numa rede, com as 2 pernas penduradas para fora. Havia muito fogo ao redor dele. Eu não quis me aproximar para ver seu rosto ou coisa do tipo. A sensação era de tormento e muita dor. Contei o sonho para minha avó. Ela me disse que foi exatamente assim que aquele amigo o encontrou, deitado na rede, com as pernas para fora, penduradas. Sucederam-se outros episódios, mas esses eu já os enviei. Ainda tenho muitos outros para enviar e todos são desse período perturbador aí para mim. E pelo que vejo, vai demorar para passar. Eu pedi na igreja 3 missas para ele. A essa altura já deve ter concluído o meu pedido. Pretendo voltar à minha cidade no fim do ano para visitar minha família. A pandemia me tirou a oportunidade de ir vê-lo uma última vez durante esses 2 anos em que as coisas estavam difíceis. Eu acho que posso finalizar esse relato agora. Talvez não seja tenebroso, assustador ou assombrado para muitos, mas o mínimo dessa experiência está sendo desgastante para mim. Aqui me despeço, um abraço assombrado para todos. Nos vemos em breve, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. Então, o início do seu tormento foi com a morte do seu avô. E será que ele estaria por aí cobrando a passagem desse dom, dessa maldição, eu não sei o que é isso, desse pacto que foi feito e vocês não querem? Será que, agora isso tem que ser passado? Aí a sua mãe resiste, isso daí pula automaticamente para você e você que está sendo mais atormentada por isso. E os móveis aí, o guarda-roupas, será que tem algo a mais ali? É o seu avô? Tem outra coisa? Entidades que o acompanhavam e agora estão, talvez, órfãos? Não sei. Pessoal, deixa aí nos comentários a opinião de vocês, ok? Espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui!